Mas aonde despertou você? O que aconteceu que você foi para agente comunitário, aí depois foi para ser enfermeiro? O que aconteceu aí? Qual foi o seu gancho? Então, Fabrício, aquela época do futebol ainda, né? Assim, a gente fala que eu sou, né, pobre, mas eu era bem mais, né, que dependia muito do pai, né, da mãe. Então, graças a Deus, hoje um pouco que a gente tem, a gente deve a eles, principalmente a educação. Sim. E a idoneidade, né? Meu pai trabalhava muito, trabalha até hoje. Eu falo que se ele parar de trabalhar, acho que fica doente. Trabalha mesmo, que a gente vê o seu Valdir, e aquela época não era diferente, né? Quando eu não estava estudando, eu estava trabalhando com ele, trabalhava como cobrador à tarde na oficina do Milton Benedetti, que é uma Porsche pequena, hoje é uma empresa aí grande, né? Então, e assim a gente continuei ainda tentando jogar. Na época eu me lembro, depois me levaram até lá para Londrina, joguei uma época lá, só que não tinha república, né, para jogadores assim, infantil até juvenil, só tinha júniores na época, porque essa época Londrina tinha um timão bom, era patrocinado pela Bombril e o Elber jogava lá. Elber, quando foi convocado para a seleção, então daí deu um boom de Londrina. Aqui é Londrina, né? Nós sabíamos que era próximo aqui, né? Mas a nível nacional, assim, porque quando você é convocado, eles veem de onde que esse jogador veio, né? Tal. Então, ali tava um boom, né? Eu fui pra lá na época, mas só que ia e voltava 3 vezes por semana, chegou um ponto que não tinha condição de ir mais. Vai muito, né? Foi logo na época que o Caloré ingressou lá também. O Caloré morava aqui no lar, e aí conseguiu, também jogava muita bola, né? Até hoje ainda joga, né? Mas não naquela correria que ele jogava, tinha um preparo físico invejável. Ficou lá no lar, coisou, e quem ficou também daí foi o Paulinho. Paulinho também era um cara muito diferenciado no futebol. Ah, Paulinho jogou no Rolândia. Paulinho Boi, daí ele foi pra lá, ele era da mesma idade, só que ele era diferenciado, ele sempre foi mais forte, ele sempre foi habilidoso. Então marcador, tanto é que ele foi titular na equipe júnior, e ele era juvenil. E, vamos dizer assim, a gente jogava bola, mas não tinha tanta habilidade nato como esses, né? Como eu costumo falar, alguns jogadores parece que nascem com dom, então... sim. Então daí aconteceu. Aí vim pra Mandaguari, ficamos jogando os campeonatinhos que tinha aqui também, estudando, né? E depois eu fui pro quartel, né? Aí onde que foi cortada a minha cabeleira. Foi lá que... na verdade cortou aqui na época, né? Cortei aqui, né? Na época doeu o cabelo, né? Deixei, doei, na hora de cortar, ele falou, pode cortar? Corta, isso que eu me arrependo. Porque eu já tinha sido convocado, fui pro quartel em 1994, fiquei lá de 94 ao final, né, de 95, vindo de lá pra cá, aí caí para trabalhar, teve a oportunidade de trabalhar na Prefeitura Municipal, da gestão da prefeita, ex-prefeita Marinês, como agente comunitário de saúde. Na verdade, eu tinha visto uma vaga que era para fiscal da vigilância sanitária. Naquela época eles se contratavam, né, a gente pela OCIP. Café? É o café? Não, obrigado. Você foi contratava a gente pelo OCIP, e era assim, era ali na PMI na época. Aí eu fui lá e falou, essa vaga aí já foi preenchida, mas se você quiser tem como agente comunitário de saúde, você se interessa? Eu falei, lógico, eu precisava trabalhar, então eu falei, quero, e era uma coisa que era carteira assinada, e assim, pra mim foi tinha uma estabilidade melhor, né? Uma garantia, né? Garantias, né? Aí fui trabalhar de agente comunitário de saúde, me mandaram lá lembro até hoje, primeiro lugar, foi lá na unidade básica do Jardim Progresso. E lá fui aprendendo como que era o trabalho, lendo, fazendo cursos, e fiquei lá um bom período. Aí você acompanha aqui lá, você vê assim, a necessidade das pessoas, porque o agente comunitário é um trabalho que muita gente às vezes não dá importância. Né? Isso, que naquela época era o Programa Estratégia de Saúde da Família, né? PSF. E vê de perto a dificuldade, né? Porque as pessoas vão lá nas casas, as pessoas veem a dificuldade, como você falou, Fernando, e traz para a unidade básica de saúde. Chegou na unidade básica de saúde, que daí eles filtram e vê a necessidade de um técnico de enfermagem, a necessidade de fazer uma visita médica, a necessidade de só o enfermeiro. Então você puxa o problema dentro do bairro, leva para a unidade filtra e vai tentando resolver da medida do possível as situações. Desafoga o posto, né? Então, é essa a intenção. A estratégia de saúde da família
funcionar para ir resolver o problema na casa da pessoa, principalmente os que não conseguem ir até a unidade. As pessoas um pouco... Quantos acamados, né? Então, acamados, que às vezes ele está lá, ele não consegue ir, ou então o familiar não consegue levar. As pessoas com dificuldade de deambular, que a gente fala de andar, né? Porque às vezes você está lá na unidade base de saúde, o posto de saúde dentro do pai, vamos colocar os 5 conjuntos. É grande. Então, em vez de o paciente ir até a unidade vai. E existe a programação da família, e naquela época existia a equipe dentro da unidade. Então, era um suporte diferente, era uma coisa inovadora. Tanto é que nessa época, quando nós trabalhamos, nós recebemos até um prêmio. Ah, eu lembro disso aí. Recebemos um prêmio. Então, assim, Leonardo falar disso. Isso, então. Teve aquela vontade de todos trabalharem, ver, era um programa novo para a época. Então depois foi evoluindo, né? Foi evoluindo. E eu vendo aquilo lá, eu peguei, assim, amor de ver, assim, o quanto a gente podia ajudar as pessoas, né? Aí resolvi fazer um curso de auxiliar de enfermagem, fiz. Depois mais um período estudando, fiz técnico. Aí fui técnico por muito tempo. Aí eu saí da unidade base de saúde, na época me puxaram para a secretaria e eu fiquei 1 ano e meio responsável pela vacinação do município. Aí depois, em outra gestão, pediram para eu assumir a parte da estratégia da família de todo o município. E assim, aquilo me dava medo, porque naquela época podia, né? Não precisava ser exatamente um enfermeiro. Só que chegou um ponto que eu falei assim, não tem onde eu crescer mais. Aí eu fiz aí uma especialização na época de atendimento hospitalar, que era lá na Via Par, junto com a UEM e os bombeiros de Maringá, que era 1 ano e meio também fazendo esse curso, que é atendimento hospitalar, atendimento de acidente. Isso aí eu me apaixonei, porque... Se identificou ali. Eu vi que a necessidade de você atender a pessoa, salvar a vida e falar, agora vai a pessoa para cuidar, né? Então eu me identifiquei. Aí depois eu tive a oportunidade de estar trabalhando e tinha a Universidade Não Nopar, a enfermagem à noite. Aí fiquei naquela, faço, não faço? Falei, sim, fazer. Meu sonho foi sempre fazer ou veterinária ou então agronomia, só que não tinha condição, não tinha jeito. Aí caí nessa área da saúde aí, né? Aí fui fazer. 3 meses estudando, assim, né? Aquelas coisas que a gente já tinha até esquecido para fazer o vestibular. Não era tão exigido, mas você não podia zerar, não podia ir tão mal, porque, né, era uma faculdade particular. Então a faculdade particular ela é mais fácil para você entrar, é difícil para você sair. Né? Pelo menos eu vi lá. Eu falei, meu Deus, para sair vai ser difícil, né? E assim, fiz com amor, trabalhei, estudei e assim, trabalhava daí das 7h30 até as 17 horas na unidade básica de saúde. Chegava em casa, 5h30 eu tinha que pegar um ônibus. Ou eu tomava banho, ou eu comia alguma coisa, era vice-versa, assim, não tinha os dois, não dava tempo. E foi isso aí, uma correria, pelo menos assim, 3 anos fazendo isso aí. E cada 15 dias tinha aula sábado de manhã. E aí tinha que ir pra lá. Só que ainda bem que tinha mais 3 pessoas daqui de Mandaguari que faziam comigo, né? Então a gente revezava aí nos carros. Só que assim, Fabrício, o primeiro ano foi muito difícil, porque quando eu passei no vestibular, eu tinha uma motinha do DEI. Aí eu já tinha que pagar logo a primeira mensalidade. Eu falei, meu Deus, mas de onde que eu vou tirar dinheiro? Aí eu vendi minha moto, paguei a primeira, já estava com o dinheiro na mão, falei, eu vou pagar a segunda e a terceira. Só paguei, só que lá também, porque o que eu ganhava, não dava para pagar a mensalidade. Aí cada 2, 3 meses eu pagava uma e ia enrolando. Eu sei que chegou no mês de, assim, eu vou lembrar agora, novembro, assim, eu tinha umas 3 para trás, assim, né? E ia indo. E aí tinha o FIES, eu tinha feito a inscrição, só que daí só no outro ano. E aí que salvou minha vida. Só que assim, até chegar no FIES, nossa senhora, só eu sei, comi o pão que o diabo amassou, como se diz. A preocupação, né? Então, se você chegar lá e não tá devendo, e assim, o colégio, assim, a universidade lá tinha, sei lá, 2.000 alunos. E o pessoal do financeiro conheceu por nome, né? Sim. Porque me chamava lá para conversar, eu explicava a situação, isso, né? Mas graças a Deus, quando saiu assim o FIES, paguei todas as minhas mensalidades, mantive certinho. Depois, quando eu me formei, aí eu paguei no banco também. Hoje foi sofrido, então eu falo assim que a carreira da gente assim não foi ganhada. Ela vai lá e estuda, e por isso que eu cobro muito da minha filha que tem 9 anos, assim, só tem que estudar, mas a gente chega. Ainda mais eu vejo assim, a enfermagem, os técnicos, é uma profissão muito dedicada, né?
Porque assim, o médico vai lá, faz o procedimento, tudo, mas o enfermeiro, o técnico, passa com o paciente quase que o dia inteiro, né? Vão revisando, né? Certeza. É uma profissão que, para você continuar, você tem que se identificar com ela e gostar também, porque não é fácil não ficar no dia a dia, né? É, porque assim, o enfermeiro, onde ele cai, ele sempre vai ser responsável pelo setor. Né? Muita gente tem aquele pensamento que é o médico. Não, é o enfermeiro. O enfermeiro é o responsável técnico pela toda a equipe da enfermagem e fazer o gerenciamento da parte médica, né? Para controlar tudo que tem que ser feito. O médico vai ali para atender. Lógico, dentro do centro cirúrgico é diferente, daí é o médico que faz toda a parte de comando ali, né? Então ele que é o responsável pelo paciente. Agora na unidade básica de saúde, dentro de um pronto-socorro, parte de gerenciamento, é tudo enfermeiro, então é muito sobrecarregado. Então se ele tiver uma equipe boa, o negócio flui. Agora a gente fala que lidar com pessoas é difícil, então uma equipe grande é difícil, todo mundo está, né, pensando a mesma coisa, então não é fácil, né? Mas assim, essa parte aí foi mais ou menos isso, né? Aí depois fui passando de vários setores, né? De um setor para o outro, setor para lá, aí também surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na época no pronto atendimento, comecei lá só como plantonista e foi degrau por degrau até também chegar na parte de diretoria. Aí fiquei lá até 2013, aí depois de 2013 saí. Aí continuei, voltei de novo para a unidade básica de saúde, puxaram para a secretaria de saúde e aí foi uma cadeia. Aí depois... Quer dizer, você sempre esteve envolvido na parte da gestão pública. Gestão pública, né? Então isso pelo menos me ajuda muito hoje como vereador. Sim. Porque eu sei das dificuldades, que muitas coisas a gente cobra, mas também não é só a equipe, é a gestão. A gestão que tem que fazer o negócio fluir, pelo menos em termos de não faltar equipamento, não faltar material, porque se faltar, a pessoa não tem o que fazer, não tem milagre, tem milagre, né? Tem que fazer. Então foi nessa época aí que a mosquinha da política beliscou você? Então, Fabrício, eu nunca sonhei em ser político, sabe? Assim, eu sempre tentei, quando eu estava trabalhando, tentar ajudar, fazer o melhor, só que sempre você chegava você ia até um determinado ponto, chegava ali e falava, não podia isso, podia aquilo, e surgiu naturalmente, tanto é que eu me relutei para não ser candidato, não ser nada. E ela fala comigo, eu falei, não, pelo amor de Deus. A gente já apanha um pouco aqui sendo na parte da enfermagem, né, que nada tá bom, né, você vai, faz para a pessoa e o dia que você não consegue resolver um problema, esquece tudo que você fez para trás. Infelizmente, né, tem pessoas que também é agradecido que, rapaz, a gente sente aquela satisfação de ter ajudado, não só ele, mas qualquer familiar. E eu falei, eu não quero isso pra mim. Meu pai também falou, não mexe com isso não, porque daí você vira uma vidraça mesmo, mais fina, porque daí tudo quanto é coisa é pedrada, né? Sim, e aí eu não queria, eu falei, eu me considero uma pessoa boa, eu não quero chegar ali e ficar me xingando disso, falando aquilo, coisas que, né, se chegasse, né? E foi isso, gente falando comigo, chegou um ponto que eu falei, então vamos lá, vamos completar essa chapa aí para poder ajudar. E eu acho que pensar assim também, né? Entra aí para completar a chapa aí para outro ser eleito. E a gente, às vezes, a pessoa não sabe, né? Que a gente tenta um negócio, então, já que eu tô, então vamos tentar ganhar. Você não vai entrar para perder, né? Não, a gente, às vezes não. Às vezes para não a vaidade subir, ou então a gente se controlar, a gente fala, eu tô aqui, coloquei o meu nome, você entra para ganhar. Lógico. Entra com sangue nos olhos, só que isso vai segurando para que não seja mal interpretado, né? Que as pessoas começam às vezes a falar demais, né?